Olá, meus caros, muito bom dia. Hoje eu queria contar sobre um caos, algo que me aconteceu ontem. Que na verdade até pensei em falar sobre isso ontem. Ontem não teve vídeo, por quê? Porque eu esqueci o meu computador em casa. Olha que maravilha. Eu não consigo gravar aqui, fazer as coisas que tem que fazer, subir na plataforma lá e tudo, né? Sem o meu computador, por isso que ficou sem vídeo ontem. Mas hoje estou aqui com o meu cafezinho para retomar os nossos vídeos e comentar sobre uma coisa que aconteceu ontem. Deixa eu te falar. Um moleque de 12 anos, 12, 11, não sei exatamente a idade, mas tem por aí, me deixou muito reflexivo, cara. Não é que ele me deu uma lição, né? Mas ele me deixou bastante reflexivo. E o que aconteceu? Eu todos os dias, né, acordo de manhã, faço as minhas orações, faço a minha leitura, faço o café da família, vou me arrumar e vou para a missa antes do trabalho. Tem uma missa que fica, eh, que acontece, né, a 2 quadras aqui de onde tem a minha sala, aqui no consultório. Então, é uma missa que acontece às 7h30, então é um horário muito bom, termina 8 horas, então 8h05 eu tô aqui no escritório, perfeito para começar o meu dia de produtividade. Mas ontem, finalizando a missa, 8 horas, eu fui para a fila da confissão, né? Eu tento confessar aí a cada 2 semanas no máximo. E beleza, fui lá para a fila da confissão, eu estava em primeiro. E aí atrás de mim, na fila, um rapazote de uns 12, 13 anos, eu acho. E aí, eu não lembro se eu puxei assunto com ele ou ele puxou assunto comigo, enquanto o padre estava se arrumando lá para poder receber a gente para missa, para confissão, né? E aí ele me olha assim e fala: "Ah, lá no meu colégio hoje tem uma prova que é muito importante". Falei: "Caramba, é mesmo, cara?". Falou: "É. É uma prova onde os alunos da mesma rede vão competir entre si e existem várias premiações legais", pelo que ele falou, assim, tem algo bacana, assim, é bom, é importante essa prova, né. E deu pra perceber que pra ele era importante, independente de qualquer coisa, pra ele parecia ser algo importante. E ele falou: "E caramba, eu tô atrasado, né, já deve ter começado a prova". Aí ele olhou pra mim assim e falou: "Mas claramente isso aqui é mais importante. Deus sempre em primeiro lugar, né?". E aí aquilo falei: "Caralho, bicho". Falei: "Com certeza". No momento ali respondi no automático, né, com certeza, Deus em primeiro lugar, a gente sabe disso, né. Mas depois eu fui refletir sobre isso, tá. Deus sempre em primeiro lugar, isso é um ponto, deixa eu anotar aqui pra não esquecer. Deus sempre em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é isso vir de um menino de 12 anos, cara, que realmente tinha algo importante pra fazer, foi na missa e estava na fila da confissão quer dizer, poderia ter ido na missa e ter falado assim: "Ah, quer saber? Já vim na missa, né, vou pra minha prova correndo". Não, antes eu vou me confessar, depois eu vou pra prova. Quer dizer, esse menino ele realmente estava colocando Deus em primeiro lugar. Ele não estava falando da boca para fora. Ele estava falando de um lugar interior, um lugar de dentro dele. E que claramente eu vou te contar uma coisa que também é engraçada. Claramente, ele não estava 100% convicto, o que é natural de uma criança de 12 anos. Quando ele fala assim: "Deus sempre em primeiro lugar, né?", eu percebo o quê? Que ele busca em mim, ou ele busca nas coisas, como se fosse uma reflexão, se é isso mesmo. Como se eu acredito que seja isso. Eu ainda não toco nessa realidade, mas eu acredito que seja assim. E isso é um ato de fé. Percebam o quanto isso é bonito. Ele não é um homem ainda, um homem experiente que sabe que aquilo é o mais importante, mas ele acredita, ele já percebeu. Provavelmente ele foi muito bem educado, né? Ou teve bons mestres aí, bons professores, um bom pai, uma boa mãe que mostraram para ele o caminho e ele tá com fé nesse caminho. E é claro que se ele continuar nessa jornada,
isso vai se concretizar. Ele vai perceber que sim, Deus é a coisa mais importante. Ele vai poder falar isso. Ele já falou de dentro, mas ele vai poder falar de dentro com muito mais força e robustez e com uma certeza. Mas o quanto foi bonito isso, cara. Foi uma coisa que realmente me colocou para pensar, porque eu atendo muito público masculino jovem, né? Um pouco mais velho do que ele, geralmente entre 18 e 35 anos, mas não deixam de ser jovens. E me trouxe muita alegria ver esse rapaz. Me trouxe muita alegria ver que essa nova geração vem muito forte, vem muito bem. Se formos fazer uma análise dessa missa diária que eu vou, 70, 80% são mulheres e 90% são pessoas de mais de 35, 40 anos. Não existem muitos homens jovens na missa diária, pelo menos onde eu frequento. O que é uma tristeza muito grande. Eu queria ver lotada aquela missa de moleque mesmo, de 18, 15, 20, 25, alguns recém tendo filhos, outros noivos, né, e tudo mais. Então, essa geração de homens que estão no ápice da produção, estão no ápice do seu corpo físico, né, da sua saúde, da sua energia, momento de produzir mesmo, de fazer acontecer. E ver esse rapazote na fila da confissão foi algo que reacendeu essa chama no meu coração. De querer ver esses jovens na missa, de querer ver esses jovens colocando Deus em primeiro lugar, acima de todos os seus afazeres. Porque que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta passar na prova em primeiro lugar se isso não for para Deus, se isso não for por algo maior? Se você não tem a sua vida alinhada para isso. Porque senão você pode remar, pode ser o melhor, o que mais ganha dinheiro, o que mais tudo. Você vai morrer, meu caro. Você vai morrer. Sinto lhe informar, se ninguém te avisou isso, estou te avisando agora, você vai morrer. E se você não se preparou para esse momento, se você não deu glórias a Deus em cada ato, em cada momento, em cada decisão, no final da vida dificilmente você fará isso. Do jeito que nós somos fiéis no pouco, nós seremos no muito. Então é buscando Deus a cada dia, é buscando ir na missa diária, é buscando vencer as paixões desordenadas e os vícios e a conquista das virtudes, que nós vamos ganhando terreno, nós vamos ganhando metros nessa trincheira que é o mundo contra o mundo material inferior contra o mundo superior. Não que o mundo material não tenha aí, dá para ter uma vida material consagrada a Deus. E aí é maravilhoso, né? O que não pode ter é o mundo material tomando o espaço que deveria ser de Deus. E um rapaz de 12 anos consegue ter essa consciência porque os marmanjos barbados também devem conseguir e devem buscar isso, mesmo que com um titubeio. Mesmo que não venha com uma certeza avassaladora, isso é. Não. Isso é, né? Isso parece, né? Eu acho que esse é o caminho, não é? Porra, isso é muito bom, cara. É isso. Não sei, meu caro. Continue, experimente, siga o baile. Perceba aqueles que seguiram, quais são os seus resultados das suas vidas na hora da morte. E perceba o oposto. Os que se dedicam apenas à carne, o desespero que é saber que isso vai ser findado. Então, muito obrigado por esse rapazote aí que me deu essas poucas palavras na fila da confissão e que me trouxeram boas reflexões e me trouxe principalmente uma alegria. A mesma esperança que ele colocou ali em colocar Deus em primeiro lugar, eu coloquei nesse trabalho que é trazer os jovens de volta para uma vida de sanidade, para uma vida de saúde espiritual, mental e física. Porque, percebam, é muito difícil, impossível, ter uma saúde física e mental verdadeira sem ter uma saúde espiritual, sem ter o para onde apontar essas coisas. Ficar forte para quê? Ganhar dinheiro para quê? Ficar com saúde mental ou emocionalmente maduro para quê? Se eu tiro Deus da equação, tudo perde sentido.
E é claro, muito bacana. Hoje o vídeo, eu não preparei nada, né? O roteiro. Na verdade, eu nunca preparo nada, né? Mas geralmente eu falo de coisas que eu já falei, eu já estudei bastante sobre. Hoje eu propositalmente trouxe uma reflexão um pouco mais aberta. Ontem aconteceu isso e eu parei um pouco para refletir agora de manhã, e ontem à noite sobre isso e falei, cara, vou fazer o vídeo sobre isso, porque eu acho que é um assunto bacana e que, não sei, cara, tocou meu coração ver um moleque de 12 anos na fila da confissão e deixando de lado uma prova, abrindo mão de algo que poderia ser importante por colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que com uma incerteza. Eu acho que aqui existe algo de muito belo. Algo de muito belo que é difícil da gente explicar, é difícil da gente entender, mas a gente consegue testemunhar. E eu queria passar um pouco desse testemunho para vocês, de, de como as coisas são, né? Tá bom, meus caros e nobres amigos? Então estamos juntos. Amanhã eu quero fazer uma reflexão sobre um post que eu fiz no Instagram que bombou. Bombou, foi o post que mais deu repercussão da minha história aqui nesse Instagram, que foi um post que eu falei sobre o Watches, né? E o pai dele, que é do filme Segredo dos Animais, tá com 6.300 likes, 53 mil visualizações. O negócio foi massa e teve uma resenha da hora lá nos comentários e tudo mais. Então amanhã eu vou falar sobre este vídeo e aí nós vamos trocar uma ideia. Combinado, meus caros e nobres amigos? Então é isso. Estamos juntos, fiquem com Deus e até amanhã.